Muita saudade de vocês. Como eu disse, está muito bom esse trabalho, nós estamos ficando felizes com o resultado. Espero que vocês estejam também gostando e sendo útil, né, para todos vocês. Hoje nós estamos no nosso 15º vídeo, que se chama A Saída. Pare de projetar. Só para deixar você mais ligado na sequência desse trabalho, no programa anterior, o 14º, nós criamos, o título A Saída. Nesse título A Saída, nós apresentamos 4 passos que Deepak Chopra coloca como importantes para que a gente possa tirar o poder da sombra. Agora, nos próximos vídeos, eu vou estar esmiuçando cada um desses passos para que fique ainda mais claro como lidar com a própria sombra. Então, no programa anterior, que se chamava A Saída, eu falo que existem 4 passos. Nos próximos programas, eu vou deixar assim bem claro cada um desses passos para que eles tenham, na verdade, a possibilidade de ser utilizados. Vamos detalhá-los, ok? Então vamos lá, 15º vídeo, A Saída. Antes, não esqueçam de apertar o nosso botão de inscrição, as notificações e faça, por favor, o compartilhamento. A saída, pare de projetar. Então a primeira parte da detalhação seria pare de projetar. Segundo Jung, a sombra sempre nos diz para projetar as nossas deficiências nos outros. Já falamos bastante disso. E um modelo conceitual disso, projetar no outro, é a seguinte afirmação: não posso admitir o que sinto, então imagino que você sinta. É assim, o sujeito, por exemplo, tem uma raiva interior. E ele não consegue admitir que sente essa raiva. É muito doloroso para ele, para a formação da autoimagem que ele criou. Então é o seguinte, se eu não sinto, você que sente. Porque existe aí uma ligação nesse instante que a energia da raiva está sendo acionada. Como eu não posso dizer para mim mesmo, eu sinto raiva, ou seja, como eu disse no vídeo passado, eu não dou nome ao demônio da raiva, então você sente isso, não sou eu que sinto. Sempre é assim. Assim como não conseguimos sentir a própria raiva, nós rotulamos um determinado grupo, por exemplo, violento. Então, eu não consigo, na minha autoimagem que eu criei para me relacionar em meus ambientes sociais, religiosos e tal, eu não consigo admitir que eu carrego raiva. Então eu olho para um determinado grupo, por exemplo, outra religião, e digo assim, eles são violentos, eles são temíveis, eles estão errados na conceituação dele. Eu arremesso para ele a responsabilidade, na verdade, da raiva que eu carrego sem conhecê-la. Uma raiva, nesse caso, desnutrida de possibilidades de crescimento. Essa raiva ela está estagnada. É diferente, como eu disse, da raiva que eu transformei em energia propulsora. É uma raiva patológica e eu não tenho coragem de senti-la. Então eu digo, você é responsável por isso. Essas são as ilusões da sombra. Por exemplo, quando se tem inconscientemente uma atração sexual, considerada tabu, por exemplo, considerada tabu, não que seja homossexual ou uma infidelidade conjugal, a projeção nos faz crer que outras pessoas estão sentindo isso por nós. Então, como é muito dolorido para mim eu aceitar que ainda tenho essas dificuldades dentro de mim, por exemplo, um amor homossexual, e eu não vivo essa realidade, eu ainda não me revelei para mim mesmo,
o que eu faço? Eu creio que aquela pessoa, eu jogo para ele a responsabilidade, que ele está tendo uma atração por mim. Porque isso deixa minha consciência mais tranquila diante de não enfrentar o que está dentro de mim, as minhas dificuldades. Então nós temos, essas formas que a projeção pode assumir. Eu vou falar de algumas, porque a gente pode tomar isso como uma reflexão para o nosso próprio comportamento. Uma das formas é a seguinte: aquele senso, aquela sensação de superioridade. Tipo, sou melhor que você. Na verdade, a sombra camufla o quê? Um sentimento de fracasso. Os outros me rejeitariam se soubesse quem realmente eu sou. Então, isso é o que está na sombra, é o que está lá no meu coração, na minha intimidade. Porém, a sombra camufla isso e torna o quê? Um senso de superioridade. Eu sou melhor que você. Tipo assim, eu preciso acreditar nisso para sobreviver, senão eu não consigo sobreviver. Então há esse jogo, das energias que a sombra promove em nós. E isso a gente observa no nosso comportamento, Quantas vezes, seja pelo partido político, como eu disse, pelo time, pela religião, por qualquer outra coisa, eu tenho que fazer parte do melhor. Eu tenho que estar com a melhor parte, E se eu estou com a melhor parte, você está com a pior, se não é a mesma que a minha. Entende? Isso é um senso de superioridade ilusório, Eu sou melhor que você, o que eu faço é melhor que você. Esconde o que isso? Um sentimento de fracasso inato. Tipo, se os outros soubessem quem realmente eu sou, eles me rejeitariam. Para eu não me sentir rejeitado, eu crio o quê? O estigma da superioridade. É uma das formas, de projeção da sombra. Injustiça. O que é injustiça? Eu não mereço isso. Como é que isso pode acontecer comigo? Eu não mereço isso. O que isso camufla? Um sentimento de que eu sou sempre culpado. A culpa interior arremessa também o indivíduo a esse senso de injustiça. Eu não mereço isso. Tipo assim, eu não sou culpado. Eu estou dizendo, eu não sou culpado. Eu digo, eu não mereço isso, porque se eu merecesse isso, eu era culpado. Estou com um grande sentimento de culpa. E a sombra camufla isso para sobrevivência emocional e psicológica desse sentimento de ser sempre culpado. É algo que diz respeito ao meu movimento interno e que eu não compreendo direito. A maioria de nós vive essas experiências sem dar nome aos demônios, Arrogância. Tenho orgulho demais para que você possa me incomodar. Arrogância. Tenho orgulho demais para me incomodar com você. Tipo, eu sou demais. Nossa, o que essa personalidade arrogante está, na verdade, falando? O que ela está, na verdade, representando? O que ela está escondendo? O que ela camufla? Ela camufla uma raiva acumulada, uma dor profundamente arraigada. É uma dor intensa, tão grande, que a pessoa tem uma visão tão negativa sobre ela mesma, que ela precisa criar a ação da arrogância para se sentir superior, porque na verdade ela se sente um lixo. E há essa jogada da sombra em camuflar, enquanto ela não voltar-se a si mesma, não observar essa dor intensa, arraigada, acumulada, a dor de ser quem é, enquanto isso não acontecer, ela vai ficar camuflando na arrogância. Vejam como é sutil, esse movimento e como nós ficamos presos na evolução sem que nós possamos entender e criar mecanismos para isso. Também nós temos uma atitude
que na maioria das vezes acontece quando nós falhamos, ou mesmo que alguém, não seja uma falha, mas alguém observe alguma coisa em nós que poderia ser melhorado, é uma atitude defensiva. O que essa atitude exprime? Você está me atacando, ou seja, todas as vezes que eu for contrariado, não é? Eu vou achar que o outro sujeito está me atacando, porque ele simplesmente não está fazendo o que eu quero fazer, ele não acredita no que eu acredito, não pensa no que eu penso. O que será que isso camufla? É que, na verdade, o sujeito se acha indigno e fraco. E aí eu preciso me defender, porque se eu sou indigno e fraco, o fraco tem que se defender. Como é que eu defendo? Ficando na defensiva e dizendo que você está me atacando. Porque eu não me sinto seguro, me sinto fraco, frágil, pequeno. Olha como é interessante. Um dos maiores mecanismos de fuga é o mecanismo do controle. O pseudo-controle que nós queremos ter sobre as situações, né, da nossa vida. Eu digo isso porque o universo ele é impermanência, né? Então, o controle é algo que nós queremos exercer na vida para não nos frustrarmos. Todo controlador, ele pensa em obter controle sobre todas as situações. Para quê? Porque se ele hipoteticamente controlar tudo, ele não vai sofrer frustração em nada. Se eu não sofro frustração em nada, eu não vou me agastar, eu não vou me entristecer, eu não vou sofrer. Então pare e pense comigo. O que é, na verdade, um controlador? Na visão do mundo, o sujeito que controla tudo, ele é conhecido, ele é visto como um sujeito forte, que ele tem tanto poder que ele controla todas as situações. É como o mundo vê. Como é a visão sobre o aspecto da sombra? Não. O controlador, e quanto mais controlador ele for, é o maior dos maiores dos medrosos. O que gera a síndrome do controle é o medo do quê? Da frustração. Eu tenho um medo irremediável de me frustrar porque eu acho que eu não vou sobreviver emocionalmente, psicologicamente. Aí eu começo a estabelecer padrões de controle sobre tudo na ilusão de que se eu controlar tudo, eu não vou sofrer frustração. Então é o medo que me movimenta a ser controlador. Observem, existe uma passagem da antiguidade, né, de um filósofo grego que me foge agora o nome. E ele foi conhecido por ter abandonado todas as questões materiais e sociais, vivendo de uma maneira que poderíamos dizer ser totalmente natural. Muito bem. E ele tinha assim um desprendimento acima da média. Ele não tinha nada, morava dentro de um tonel. Um dia ele foi beber água num rio. Quando chegou no rio, ele viu uma criança e ele tinha um único bem. Era uma pequena cuia que ele carregava amarrada à cinta para ele beber água quando ele fosse num poço, num rio. Um dia ele chegou no rio e viu uma criança fazendo assim com a mão em forma de concha, pegando a água e bebendo. Aí ele olhou a criança, olhou para a cuia, pegou a cuia e jogou fora. Eu não preciso dessa cuia. Então, observem o que é um sujeito vivendo sem medo. Observem o que é um sujeito vivendo sem medo. Eu não preciso ter nada, eu não preciso controlar nada. Eu posso viver de mim mesmo. Eu estou falando de um exemplo que é um máximo, um expoente, né, do desprendimento. Mas é isso. Eu preciso aprender a viver dos meus próprios sentimentos. Senão eu vou viver na eterna mendicância da carência
né, afetiva, da dependência emocional. Então é possível viver diferente. Pensemos nisso e aproveitemos aí para compartilhar esse vídeo, fazer a inscrição e apertar os sinos de notificações. Namastê, até o próximo.